Se colocar de pé e aplaudir bem forte a Jesus. Bem forte, isso. Aleluia. Dê um grito de júbilo. Aleluia. Exalte o nome do Cordeiro. Exalte o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és digno. Amém. As pessoas que estão aqui à frente, por favor, antes de se assentar, tem 2 corredores aqui, vocês podem ir. Lá no fundo tem uma salinha, provavelmente vai ter pessoas que vão indicar a vocês o caminho. E vocês, antes de se assentarem, vão lá atrás. Eles têm uma palavrinha especial para dar a vocês. Amém? Por favor, antes de se assentar, vai lá atrás e ouça o que eles têm a dizer para vocês, orientações importantes do que você deve fazer a partir de agora, confirmando a sua aliança com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vocês que estão assentados, por favor, olhem para mim. Eu tenho certeza que depois do que você ouviu, você vai sair e você vai falar do amor de Cristo para outros. Amém? Quantos vão fazer isso? Diga aleluia. No texto que eu quero ler com você agora, segundo livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. A palavra de Deus diz assim. Se não encontrou, você tem toda a eternidade para procurar. A Bíblia diz assim: e o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e se guardou ali. Não uma, nem 2 vezes. Diga comigo, não uma, nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem é dos nossos? Quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Queridos, nesse texto que acabamos de ler, melhor dizendo, há uma história muito interessante, porque a Bíblia está tratando de uma situação onde um homem de Deus estava envolvido. O nome desse homem é Eliseu. Eliseu era discípulo de Elias, que era um outro homem de Deus. Eu poderia aqui nessa noite falar muitas coisas acerca de Elias e muitas coisas acerca de Eliseu. Todos os dois foram homens de Deus, profetas de Deus, atalaias de Deus. Elias desafiou os profetas de Baal, profetas de Azera, matou 850 profetas. Depois de uma grande vitória, fez fogo descer do céu. A Bíblia diz que pela palavra dele a chuva foi retida no céu, e depois por sua palavra uma vez mais a chuva cai. Olha a autoridade desse homem. De repente ele desafia os profetas e fogo cai do céu e consome o holocausto, e Deus é honrado na nação de Israel. Elias então, antes de terminar o seu ministério, ele está discipulando Eliseu. E Eliseu, debaixo desse manto profético, porque todo homem de Deus caminha debaixo de uma nuvem profética. O que é isso? Nuvem profética é um ambiente propício para todo tipo de milagres que Deus tem preparado. Manto profético é um ambiente preparado para a manifestação de Deus, não importa em que circunstância, em que lugar você se encontre. Nós estamos aqui debaixo desse manto profético hoje. Qualquer tipo de milagre pode acontecer aqui. Qualquer tipo de milagre pode acontecer. Se tiver paralíticos aqui hoje, paralíticos vão andar. Se tiver surdos, surdos vão ouvir. Se tiver cegos, cegos vão enxergar. E se tiver morto, morto vai ressuscitar em nome de Jesus.
Estou falando isso só como jargão para você dizer glória a Deus, aleluia. Não, estou falando porque eu sei que Deus faz isso. Hebreus 13:8 diz que Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. O mesmo Jesus que caminhava lá em Cafarnaum, na Galileia, lá em Jerusalém, está aqui hoje no nosso meio. E uma só palavra dele pode trazer um milagre à sua vida. Foi Ele que te formou, Ele que te criou. Ele sabe tudo que o seu corpo precisa hoje. Uma só palavra de ordem dele, querido, trará a cura completa ao seu corpo. Quem caminha debaixo desse manto profético se torna, querido, ouça muito bem, canal ou voz de Deus para a nossa geração. O homem de Deus, a mulher de Deus, quando fala, é Deus quem está falando. Será que nós, homens limitados como somos, podemos entender que quando nós falamos, Deus fala através de nós? É Deus quem está falando. Agora, será que eu poderia ouvir um amém? Se não, vou pregar para as plantas vão dizer amém. Elias prepara Eliseu, e Eliseu então começa o seu ministério. A Bíblia diz que Eliseu passa por 3 lugares. Também não vou falar sobre isso hoje, mas estou preparando essa mensagem, e logo você a terá em DVD. 3 lugares Elias levou Eliseu: Gilgal, Betel e Jericó. Em 3 lugares Davi recebeu a unção de Deus, entre os seus irmãos, em Hebrom e em Israel. 3 lugares os apóstolos receberam a unção de Deus: no dia que foram chamados, no dia que Jesus vem e sopra sobre eles, e no dia de Pentecostes. Há uma terceira dimensão da unção de Deus que está sendo liberada sobre a face da terra. Essa terceira unção de Deus, terceira dimensão da unção de Deus, é uma unção que te dá autoridade de governo. Não importa a sua circunstância, uma palavra que você liberar, você verá Deus governando a sua vida. Você verá Deus governando a sua família. Você verá Deus governando a sua empresa. Você verá Deus governando os seus estudos, governando os seus filhos. Uma palavra que você, homem de Deus, uma palavra que você, mulher de Deus, liberar nesta noite, é capaz de trazer um grande renovo na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu trabalho. Será que agora eu poderia ouvir glória a Deus por isso? Uma palavra que você liberar, Deus falará através de você. Olha o que aconteceu nesse texto. A Bíblia diz que o rei Ciro estava em guerra contra Israel. E Israel, querido, era a nação de Deus, a nação que Ele escolheu. Israel estava em perigo, mas Deus, todas as vezes que há uma situação de perigo, Ele levanta um homem de Deus, Ele levanta uma mulher de Deus, que vai interceder por essa causa, e vai fazer com que as mãos de Deus tragam um milagre. E Deus então toca no coração de Eliseu, e de uma forma sobrenatural agora Eliseu ouve a conversa do rei Ciro, lá no quarto dele com os servos empregados dele. Quando o rei Ciro estava lá no seu quarto, talvez planejando como atacar, você pode ver no texto que ele está ali dizendo: nós vamos fazer o planejamento, e nós vamos atacá-los daquele lado ou daquele outro lado. Então Eliseu, ele ouve essa conversa. Os servos de Deus que entendem que são homens e mulheres de Deus, podem ouvir os planos do inimigo contra eles, e sabem chegar diante de Deus antes que o ataque aconteça, antes que o inimigo nos destrua, antes que o inimigo nos fracasse, antes que o inimigo nos enfraqueça. Queridos, e olha o que houve. O rei Ciro agora fica perturbado. Ele está perturbado e ele chama os servos e diz assim: olha, tem um no nosso meio que é traidor. Tem um no nosso meio que está nos traindo. Porque como o rei de Israel pode saber o que está acontecendo, os nossos planos, porque nós planejamos ir daquele lado, planejamos entre nós, e de repente eles estão acampados lá naquele lugar também. E ele então quer descobrir quem é o traidor. Sabe o que acontece? Os servos dele dizem assim: não, meu rei, meu senhor, não há nenhum traidor entre nós, mas há um homem de Deus